Fala, meus queridos, muito boa noite, professor André aqui na área, né? Um pouquinho aqui de matemática. Vamos falar aqui, gente, uma revisãozinha sobre função polinomial do segundo grau, a mais famosa função quadrática, beleza? Bora pra cima. O que é que diz aqui, gente, ó? O tópico, né? O roteirozinho da nossa aula. Falar sobre definição, exemplos e resolução de questões. Gente, ó, toda vez quando a gente vai falar de uma função afim, uma função quadrática, uma função exponencial, nós temos que conhecer o gráfico delas. Nós temos que saber a lei de formação delas, beleza? O gráfico de uma função quadrática é uma parábola. E quem vai dizer a concavidade do gráfico é o coeficiente A. Ele é que vai dizer a concavidade do gráfico. Se é para cima ou se é para baixo. Por exemplo, se o meu A ele for positivo, a concavidade do gráfico é para cima, como vocês podem ver aqui. Se a concavidade do gráfico é para baixo, o meu A ele é negativo. Como vocês podem observar aí no gráfico. Beleza? Agora, vamos falar aqui sobre as coordenadas, né? As coordenadas do vértice. Nós temos aí os dois gráficos. Quando o A for positivo e quando o A for negativo. Gente, quando o nosso A ele for positivo, nós temos o quê? Os dois pontos interessantes, que são as coordenadas do vértice. E, quando ele for positivo, nós temos um x do vértice mínimo e nós temos o y do vértice mínimo. Quando o nosso A ele for negativo, o que é que nós temos aqui? O x do vértice ele é máximo e o y do vértice também é máximo. Beleza? Quem vai dizer se é máximo ou mínimo é quem? O valorzinho do A, o coeficiente A. Beleza? Aí, ó, a formulazinha do x do vértice é qual? Menos B sobre 2A. E o y do vértice é o quê? Menos delta sobre 4A. O x do vértice tem também como a gente encontrar o x do vértice por onde? Ele é a média aritmética das raízes da função. Então, o x do vértice é o x1 mais o x2 dividido por 2. E também tem como a gente encontrar o y do vértice. Podemos substituir o x por x do vértice na função. Beleza? Por exemplo, eu tenho essa função aqui e ele está perguntando as coordenadas do vértice. As coordenadas do vértice quem é? É o x do vértice e o y do vértice. Nós temos x ao quadrado, né? O f de x igual a x ao quadrado, menos 8x, mais 15. Toda vez que a gente vai falar, assim como as outras, vamos identificar os coeficientes. Quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é 1, o B é o menos 8 e o C é igual a 15. Formulazinha do delta, qual é? B ao quadrado menos 4AC. Substituindo, fica menos 8 ao quadrado, menos 4
vezes 1 vezes 15. O delta é igual a 64 menos 60. E o x do vértice, vamos lá contar a primeira coordenada, menos b sobre 2a. O b é menos 8. Aí menos com menos vira mais, fica 8. E 2 vezes a, que 2 vezes 1 é 2. E 8 dividido por 2 dá 4. Então o x do vértice é igual a 4. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Que fica menos 4, que a gente encontrou o delta igual a 4, né? Dividido por 4 vezes 1. Menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Então a coordenada ali é 4 e menos 1. Outro exemplo aqui. Determine as coordenadas do vértice dessa função. Nós temos a função f de x igual menos 2x ao quadrado mais 4x mais 9. O a é menos 2, o b é 4 e o c é igual a 9. De novo, encontrando o delta, b ao quadrado menos 4ac. Aí fica 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 2 vezes 9. Aí o delta fica 16. Aí fica 4 vezes menos 2 fica 8, vezes 9, 72. 72 mais 16 dá 88. Agora bora para o x do vértice. X do vértice menos b sobre 2a. O b é 4, fica menos 4 dividido por menos 4, que dá 1. E o y do vértice, menos delta sobre 4a. Fica menos 88, dividido por menos 8, que dá 11. Com isso, as nossas coordenadas do vértice é 1 e 11. Beleza? Agora tem um ponto aqui, gente, muito interessante, que nós, pelo delta, né, nós temos como saber em relação às raízes. Por exemplo, se o meu delta ele é positivo, se ele é maior do que zero, nós temos o quê? Duas raízes reais e distintas, diferentes. Se o meu delta é igual a zero, nós temos duas raízes reais e iguais. E se o delta é negativo, nós não temos raízes reais. Beleza? Bora lá partir para as questões. Primeira questão. O que é que diz aqui a primeira questão? Um balão de ar quente sai do solo às 9 da manhã, que é a origem do sistema cartesiano, e retorna ao solo às 8 horas após a sua saída, conforme demonstrado a seguir. A altura h em metros do balão está em função do tempo t em horas, através da fórmula. A fórmula da altura é menos 3 sobre 4, t ao quadrado, mais 6t. Na questão, ele quer saber a altura máxima atingida pelo balão. Então, eu deixei para dar essa dica para vocês, né? Os que já viram a nossa aula sobre função do segundo grau, fiquem em dúvida em relação às coordenadas do vértice. Ele não sabe na questão se está falando sobre o x do vértice. Ele não sabe na questão se está falando sobre o y do vértice. Então, gente, tudo que te perguntar, que está à esquerda da igualdade, ele quer saber o y do vértice. E o que te perguntar, o que está à direita
da igualdade, ele quer saber o x do vértice. Como assim, professor? Ele quer saber a altura máxima. A altura está à esquerda da igualdade. Então, ele quer saber o y do vértice. Se ele perguntasse o tempo máximo, o tempo está à direita do igual. Então, seria quem? O x do vértice. Então, como é que a gente faria essa questão? Como é que a gente faria essa questão? Ele quer saber o y do vértice. Então, toda função, a primeira coisa que tu tem que fazer para tu não perder os coeficientes é identificar eles primeiro. Então, quem é o A? Bora lá, o A. O A é igual a quanto? O A é menos 3 sobre 4. O B é igual a 6. E o C, ele é igual a 0. Primeira coisa é identificar os coeficientes. A formulazinha do y do vértice é o quê? Menos delta sobre 4A. Quem é o delta? É b ao quadrado menos 4ac. Então, vamos lá. Substituindo aqui os valores. Fica o delta. B fica 6 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é menos 3 sobre 4, vezes o C, que é 0. Bem aqui, ó, vai zerar, porque qualquer número vezes 0 é 0. Com isso, o delta é igual a 36. Agora, bora lá para a nossa formulazinha do y do vértice. Fica menos 36 sobre 4A. Então, fica 4 vezes menos 3 sobre 4. Esse 4 vai embora com esse. Fica menos 36 dividido por menos 3, que é igual a 12. Então, a altura máxima atingida pelo balão é quanto? 12 metros. Então, com certeza, aí é a letra B de bola. Próxima questão. A questãozinha do Enem, essa questão aqui, falando sobre as coordenadas do vértice. Uma empresa de chocolates consultou o gerente de produção e verificou que existem 5 tipos diferentes de barra de chocolate que podem ser produzidas com os seguintes preços. De R$ 2, R$ 3,50 até R$ 8 aí, né? São 5 tipos de barra. Aí, bora lá. Analisando as tendências do mercado, que inclui a quantidade vendida e a procura pelos consumidores, o gerente de vendas da empresa verificou que o lucro com a venda de barras de chocolate é expresso por essa função. Lx é igual a menos x ao quadrado mais 14x menos 45. Em que representa o preço da barra de chocolate. A empresa decide investir na fabricação da barra de chocolate, cujo preço praticado no mercado renderá o maior lucro. Nessas condições, a empresa deverá investir em qual barra? Gente, a barra diz lá o preço, né? E
a função lucro é menos x ao quadrado e representa o preço da barra, né? Então, gente, nessa questão, ele está perguntando o preço para obter um lucro máximo. Então, ele quer saber o quê? O x do vértice. Por quê? Ele está perguntando o que está à direita da igualdade. Né? Ele está perguntando o que está à direita. E o que está à direita da igualdade, quem é? É o x do vértice. Qual é a formulazinha do x do vértice? É menos menos b sobre 2a. Então, o x do vértice é quem? Menos b sobre 2a. Então, olha para a nossa função e bora identificar quem são os nossos coeficientes. Bora lá. O a, ele é o menos 1. O b, ele é o 14. E o c, ele é o menos 45. Menos b fica menos 14 dividido por 2 vezes menos 1. Fica menos 14 dividido por menos 12, que é igual a 7. Então, ele tem que investir na barra que o preço é de R$7. Qual é essa barra aqui? Barra 4, né? Então, aqui, ó, barra 4, que é a de preço de R$7. O aluno, se ele não soubesse essa ideia das coordenadas do vértice, ele, R$8 é o maior preço, vai me dar o lucro máximo. Não. Tem que ir de acordo com a nossa função lá. Beleza? Então, é a barra 4. Outra questãozinha aqui do Enem. E o que é que diz aí, ó? Um boato tem um público-alvo e alastra-se com determinada rapidez. Em geral, essa rapidez é diretamente proporcional ao número de pessoas desse público que conhece o boato e diretamente proporcional também ao número de pessoas que não conhecem. Em outras palavras, sendo R a rapidez de propagação, P o público-alvo e X o número de pessoas que conhecem o boato, tem isso assim, né? Ó, Rx é igual a K vezes X vezes P menos X, onde K é uma constante positiva, característica do boato. Considerando o modelo acima descrito, se nós temos um público-alvo de 44 mil pessoas, então a máxima rapidez de propagação ocorrerá quando o boato for conhecido por um número de pessoas igual a. Então, ele quer saber esse número de pessoas, né? E ele me deu a nossa funçãozinha. Como é que seria aqui a montagem? Nós temos a função Rx, é K vezes X vezes P menos X. E o público-alvo é de 44 mil pessoas. O público-alvo é quem? Esse P. Então, nós vamos substituir lá na nossa função e nós vamos organizá-la. Fica como? Rx é igual a K vezes X vezes 44 mil menos X. O que é que nós vamos fazer aqui? A distributiva. Esse vezes esse e esse vezes esse. Como é que vai ser o Rx? Fica menos K vezes X ao quadrado
mais 44.000 K vezes X. Então, montei a nossa função. Agora, bora lá. Gente, nessa questão, ele quer saber o quê? O X do vértice, né? Qual é a formulazinha do X do vértice? É o quê? Menos B sobre 2A. Bora identificar quem são os coeficientes da minha função do segundo grau. O A é menos K. O B, 44.000 K. E o C, ele é igual a zero. Aí fica menos 44.000 K sobre menos 2K. Esse K, ó, cancela com esse outro K. O X do vértice é o quê? 44.000 dividido por 2 dá 22.000. É a resposta aí, né? Letra B. 22.000 pessoas aí. Letra B de bola. Questão 4. O movimento de um projétil lançado verticalmente é descrito pela equação y é igual a menos 20x ao quadrado mais 160x, onde y é a altura em metros atingida pelo projétil, x segundos após o lançamento. A altura máxima atingida por esse projétil. Então, ó, ele quer saber a altura máxima. Como eu já disse para vocês, se ele perguntar o que está à esquerda da igualdade, ele quer saber o y do vértice. Se ele perguntar o que está à direita da igualdade, ele quer saber o x do vértice. Olha aí. Temos a nossa função. Menos 20x ao quadrado mais 160x. Primeiro, bora identificar os coeficientes. O A é menos 20. O B, ele é 160. E o C, ele é igual a zero. Quem é o nosso delta? É B ao quadrado menos 4AC. O delta fica 160 ao quadrado menos 4 vezes menos 20 vezes o C, que é zero. Esse produto aqui, vezes zero, ele vai zerar tudo aqui, porque todo número vezes zero é zero. O delta fica 160 ao quadrado, que dá 25.600. Esse é o nosso delta. Porque menos zero, né? Elemento neutro. Agora, bora para a fórmulazinha do y do vértice. Que é menos delta sobre 4A. Menos delta. Menos 25.600 sobre
4 vezes menos 20, que é o A, fica menos 25.600 sobre menos 80. 4 vezes menos 20, né? Divide isso aqui por 80. Dá. A altura máxima é de quanto? 320 metros. Então, com certeza aí é a letra A. 320 metros. Questão 5. Se o ponto K e 9 representa o vértice da parábola, determinada pela função quadrática, y é igual a 6x ao quadrado mais bx mais 15. Nessa questão, ele quer saber o valorzinho do coeficiente o quê? Coeficiente B. Então, lá na questão, ele disse que aquele ponto é quem? É o vértice da parábola. Então, ele está querendo dizer o quê? Que aquele ponto é a coordenada do vértice, as coordenadas do vértice. Então, querendo dizer o quê? Que o y do vértice ali, ele é igual a 9. Bora identificar os coeficientes. O A é igual a 6. O B é o próprio B lá da questão. E o C é igual a 15, né? Bora encontrar o delta. Quem é o delta? É o B ao quadrado menos 4AC. Aí o delta fica B ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 6, e o C, que é 15. Quanto é que é? Fica B ao quadrado menos 4 vezes 6 vezes 15, que dá B ao quadrado menos 360. Agora, bora substituir lá na fórmula. Que a fórmula do y do vértice é o quê? Menos delta sobre 4A. E aqui ele diz que isso aqui é igual a 9. Fazendo os meios pelos extremos, fica menos delta é igual a 36 vezes A. Menos delta, o nosso delta está ali, né? Aí fica menos delta, menos B ao quadrado, menos 360. É igual a 36A. E a questão me deu A, que é 6. Aí fica menos B ao quadrado, menos com menos é mais 360, que é igual a, então é 36 vezes 6, dá 216. Aí fica menos B ao quadrado é igual a 216 menos 360, tá? Menos 144. Multiplicando por menos 1, fica B ao quadrado é igual a 144. O B é a raiz quadrada de 144, que é igual a 12.
Tem uma questãozinha, né? Interessante aí. Nosso coeficiente aí, o B, ele é igual a 12. E a gente identificou pela o Y do vértice. Questão 6. É uma questão bem parecida com aquela questão ali do Enem. Né? A questão 6. E bora lá. O lucro de uma empresa fornecedora de material hospitalar é dado em milhares de reais pela função Lx é igual menos x ao quadrado mais 18x mais 20. Em que x é o número de unidades de equipamentos vendidas. Nessas condições, tem-se o lucro máximo quando x é igual a. Então, ele quer saber o x para obter um lucro máximo. Então, observa que nessa questão o x, ele está o quê? À direita da igualdade. Se está à direita da igualdade, ele quer saber o quê? O x do vértice. Primeiro, bora identificar quem? Os coeficientes. O A, ele é menos 1. O B, ele é o 18. E o C, ele é igual a 20. Então, quem é o x do vértice? Menos B sobre 2A. Que fica menos 18 sobre 2 vezes menos 1. Menos 18 dividido por menos 2. O x do vértice é igual a 9. Porque menos com menos é mais. Então, com certeza, aí a letra C tem que vender 9 unidades para poder obter um lucro máximo. Questão 7. Determine os pontos de interseção da parábola da função com eixo das abscissas. Quando ele fala esse ponto de interseção, ele quer saber o quê? As raízes da função. Onde corta o eixo das abscissas, para quem não sabe, o eixo das abscissas é o eixo X, a abscissa, eixo X. Então, bora identificar primeiro os coeficientes. Quem é o A? O A é igual a 2. O B é menos 3. E o C, ele é igual a 1. Quem é o nosso delta? B ao quadrado menos 4AC. Aí o delta fica igual menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 1. O delta é igual a 9 menos 8. O delta é igual a 1. Agora, bora encontrar quem? Pela fórmulazinha de Bhaskara, as raízes. Fica menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2A. Menos B. Menos com menos do B ali, fica positivo. 3. Mais ou menos a raiz de 1, que é 1, sobre 2 vezes 2, que é 4, porque o A é 2. Vamos ter aqui as duas soluções. A primeira
fica 4 dividido por 4, que é 1. E a outra solução fica 2 sobre 4, simplificando, que é 1/2. Beleza? Então, são esses dois pontos aqui, que é x' igual a 1, ou o x' igual a 1/2. Então, são esses dois pontos aí, né, que vão cortar o eixo x. Questão 8. Qual é a soma das coordenadas do vértice de uma função do segundo grau definida? F de x é igual a 2x ao quadrado mais 10x mais 12. As coordenadas do vértice. Então, ele quer saber o x do vértice e o y do vértice. Então, primeiro, bora identificar os coeficientes. O A, ele é 2. O B, ele é 10. E o C é igual a 12. Bora lá para o delta, que é B ao quadrado menos 4AC. O delta fica 10 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes o C, que é 12. O delta, 10 ao quadrado é 100, menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 12 dá 96. O delta é igual a 4. Bora descobrir que o x do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a. Fica, o b é 10, fica menos 10 sobre 4, né? Que dá menos 2,5. 10 dividido por 4. Menos 10 sobre 4. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta fica menos 4 sobre 4a. E o a é quanto ali? O a é 2. E 4 vezes 2 dá 8. Simplificando aqui, fica menos 1 sobre 2, que é igual a menos 0,5. Lá na questão, ele quer saber a soma das coordenadas. Então, eu vou somar esses dois resultados. Menos 2,5 menos 0,5, o resultado vai dar menos 3. Por quê? Menos com menos, soma e repete o sinal. E aqui está na letra A. Beleza? Próxima questão. Qual é o resultado da soma das raízes da função? Então, gente, a gente já fez muitas questões do x do vértice, do y do vértice, e nessa questão tem uma estratégia para a gente resolver ela, que é usando o quê? A fórmula da soma das raízes. Para quem não lembra, eu até falei já em aulas anteriores, nós temos o quê? A fórmula da soma das raízes, que a fórmula é o quê? Menos b sobre a. E eu também tenho a fórmula de quem? Do produto
das raízes, que é C sobre A. Só mais, não está nem falando de produto, mas por que eu estou falando isso aqui? Porque tem questões que dá para a gente encontrar as raízes da função quadrática, quando o nosso coeficiente A é igual a 1, sem ter que usar a fórmula de Bhaskara, que é usando as relações de Girard, né? Eu até comentei com vocês aí umas semanas atrás. Beleza? Então, nessa questão, a fórmulazinha da soma, que é a pergunta dele, é o quê? Menos B sobre A. Bora identificar quem são os nossos coeficientes. Quem é o A? É 1. O B, 16. E o C é 39. Jogando aqui na fórmula, que é menos B sobre A. O nosso B é 16, que fica menos 16 dividido por 1, que dá menos 16. Então, a soma das raízes dessa função quadrática é igual a menos 16, que é a letra B. Se ele perguntasse o produto, era C sobre A. O C é 39. 39 dividido por 1, 39. Beleza? Então, meus queridos, hoje nós revisamos muito sobre a função quadrática, a função do segundo grau, né? Soma, produtos, raízes, as coordenadas do vértice. E aguardo vocês, tenham uma excelente noite, um excelente restinho de sábado aí. E até a próxima semana, se Deus quiser.